Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Flex Flow Podcast. A gente está bem feliz aqui de compartilhar com vocês e continuar a conversa do nosso episódio anterior, que a gente estava explicando os níveis de consciência sobre a abordagem do... Começou com o Claire Graves, né? E aí a gente trouxe o Beck and Cohen, explicando a espiral dinâmica. E enquanto a gente falava sobre o nível verde, a gente começou a explicar um pouco, né, quais são alguns dos efeitos colaterais desse nível, né, que é um nível que consegue ter uma projeção um pouco maior, consegue visualizar um universo um pouco maior, mas que ainda tem as suas limitações, né, Zé? Seja bem-vindo. Valeu, Guilherme. Gente, bem-vindos aí a mais um episódio nosso. E vai ser um super prazer aqui poder estar trocando, né, com o Guilherme, né, mais um pouquinho e com vocês, né? Não esqueçam aí de estarem, né, colocando as perguntas no chat aí, colocando, né, para a gente tirando as dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem e também não deixem de fazer provocações também, né? Sempre é importante também quando não concordarem, questionarem alguma coisa, sempre é importante para a gente gerar um debate legal e ter ideias até para os próximos, né? Para os próximos podcasts, aí eu acho super importante. Então, quando a gente fala, sempre que a gente fala do nível verde, né, as pessoas falam, putz, cara, o nível, né, visto hoje como nível, né, um nível ecológico, um nível que tem essa preocupação social, né, e também que tem a preocupação com a questão da qualidade de vida, do bem-estar. Então, as pessoas tendem a associar o nível verde a essa visão pós-moderna, né? Eu diria que os valores do nível verde são aqueles valores equivalentes àquilo que a gente chama hoje de pós-modernidade, né? E as pessoas tendem a equivaler o nível verde como se fosse aquela coisa, ó, agora resolveu realmente, né? Estamos definitivamente endereçando as principais questões, né? Mas evolução não é isso, né? Evolução não é isso. Na verdade, ao endereçar as questões, os problemas criados pelo nível laranja, né, pela mente, né, do achiever, né, ao endereçar esses problemas, a crise, né, a tal da crise ambiental, né, a crise social e a crise pessoal, né, causada como pelo nível laranja, ao resolver os problemas de estagnação lá no nível azul, né, o nível verde também cria outros problemas. E uma coisa que o Beck e o Cohen enfatizavam muito, né, mas o Ken Wilber também enfatiza, é essa ideia de que existe uma rigidez por trás do nível verde. Né? Por quê? Ele é um nível de complexidade muito maior que os outros, ele é o nível mais complexo em termos de first tier, né? De primeira camada, ele é o nível mais complexo, mas ele tem alguma coisa em comum, né, com os demais níveis menos complexos que ele vem transcendendo e incluindo, que é a percepção, né, ou a ausência da percepção, né, de que existem outros níveis de consciência, efetivamente, né, e que, na prática, né, a minha visão, a minha forma de ver o mundo não é a correta. Né? Então, o nível verde ainda está preso a esse tipo de limitação que existem nos outros níveis de primeira camada, embora, né, ele tenha uma visão pluralista, né, ele já leva em consideração fortemente a questão de que nós não estamos vendo uma realidade objetiva, ou seja, né, nossas lentes, nossos valores estão filtrando aquilo que a gente está enxergando, então, consequentemente, aquilo que está, né, a minha visão da realidade não é algo objetivo, né, então existe uma grande dose de subjetividade. Então, o nível verde já traz isso, entretanto, com essa limitação, né, uma limitação muito relacionada ainda à ideia de que não, essa é a melhor forma de ver, né, de enxergar, é a melhor forma de trabalhar os problemas. Né? Então, ele ainda tem essa visão justamente por não perceber intuitivamente a questão dos níveis de consciência. E aí isso leva, né, ao problema da correção política que a gente colocou lá no nosso último podcast, porque, na verdade, né, a maior parte das vezes, quem trabalha e enfatiza a correção política acaba sendo gente que não opera no verde efetivamente, né? Mas que se vale desses valores verdes para massificar a correção política. Né? E, no fundo, ela vem das mentes que pensam de forma, né, pensam de acordo com a visão de mundo pós-moderna, né, pensam de forma pluralista, individualista, né, com um nível verde de consciência. Uhum. E eu acho que nessa linha, assim, o verde, ele é muito bom para conversar com quem tem pensamentos similares aos dele, né?
Não só, eu diria, não todo mundo tem que concordar 100% com ele, mas se for um pensamento mais de um extremo ou de outro extremo, ele já reprime e não quer nem escutar o que aquele cara quer dizer, né? Tem vários exemplos da política, enfim, que a- aquela forma de pensar existe uma limitação ali até onde é aceitável. E não, se você pensa qualquer coisa diferente disso, dentro desse quadrado do aceitável, eu não quero nem te escutar, você, tua opinião não vale absolutamente nada. E isso acaba criando, no final das contas, mais divisão, reforça muito mais os dogmatismos e os extremismos desses lados que são mais extremos mesmo, né? E no final das contas não resolve, né, o problema, porque normalmente esses extremos são os que essa falta de integração dos extremos é o que contribui para o problema continuar, né? Exatamente. A gente viu na nossa última conversa também, né, essa coisa da polarização de hoje em dia. Né? Então, é exatamente essa postura do verde, né? Ela não admite, por exemplo, né? Não interessa que, né, quem está dizendo isso é uma pessoa de 80 anos, né, que não teve uma educação pluralista, né, que não teve contato com outros valores. Não interessa se essa pessoa é preconceituosa. Né? Não, é um absurdo ser preconceituoso. Né? Não pode, ninguém pode ser, eu não tolero, né, quem tem algum tipo de preconceito. Né? Então, essa rigidez, né, é que ela acaba provocando, né, uma reação, vamos dizer assim, tão forte, né, e oposta, na verdade. Né? Então, a gente tinha, até a década de 90, a gente tinha muita gente, né, operando em laranja, né, que, a partir da década de 2000, começou a retornar, a voltar a operar, né, no laranja, no azul laranja e no azul. Né, justamente por isso, pela intolerância, especialmente das pessoas, né, que colocavam, por exemplo, né, a questão ecológica. Né? Então, assim, não, olha, né, não tem, se a tua empresa, né, é um absurdo se a tua empresa fizer qualquer coisa, né, que agrida o meio ambiente. Né? E aí, às vezes, as pessoas pensam, mas espera aí, cara, estamos falando, né, por exemplo, de uma economia pobre, né, e essa industrialização, né, uma industrialização incipiente, inicial, como é que eles vão começar já totalmente, né, de maneira sustentável em termos ambientais? Mas o verde, a resposta do pensamento verde, em geral, sempre é assim, não interessa. Né? O que denota claramente essa rigidez, né? E essa percepção de que a forma de pensar de quem opera em verde ainda é a mais correta, né? Que é Uhum. igual que os outros níveis têm, né? Exatamente igual que os outros níveis têm. E eu acho que isso traz dois aspectos muito importantes da teoria, da própria teoria da espiral dinâmica, né? Que é, primeiro, é uma espiral mesmo, né? Como se fosse um furacão que vai aumentando ali. E o que que significa esse aumentar ali da espiral? Significa que quanto maior for esse comprimento longitudinal, digamos assim, esse diâmetro, maior é a abrangência de perspectivas que aquele nível de consciência consegue incluir. Então, o verde ele está aqui. Ele ainda não é um nível integral. Ele ainda tem uma visão que é limitada até certo ponto. Ele considera já muito mais perspectivas do que o azul considera, mas ele tem uma visão ainda limitada. Então, a gente vai discutir um pouco sobre os outros níveis, que já traz uma visão mais integrada mesmo, né, que é o second tier, segunda camada. Esse é um aspecto. E um outro aspecto que eu acho que é muito importante é não existe salto para evolução. Assim. Existe, na verdade, na prática, a evolução é orgânica e às vezes você pula e volta e aprende, mas até que você não se consolide muito bem no nível anterior, é muito difícil você conseguir operar muito bem no nível posterior. Então, é um pouco do que a gente viu nesse processo do verde que você falou, né? Não, todo mundo tem que ser eco, todo mundo tem que ser preocupado com causas ambientais, independente do contexto. E aí que mora um problema, porque se você cria um dogma, que o dogma é uma característica do azul. Do azul. Ou seja, foi Exato. uma evolução que aconteceu sem às vezes ter um azul muito bem estabelecido ou sem ter um laranja, uma racionalidade de entender que, peraí, existe uma questão de viabilidade econômica, existe uma questão de geração de empregos, enfim, outros aspectos que, que faziam parte desses níveis anteriores, mas se a pessoa não teve uma vivência e não conseguiu, de fato, integrar esses níveis anteriores, a conta vai vir em dado momento e vai se apresentar através de uma limitação de percepção. Perfeito, perfeito. E eu acho que, assim, né, a gente já conversou antes até, né, eu acho que nós dois vivenciamos isso, né, no nosso próprio processo evolutivo. Eu tive aí, né, quando na época que eu comecei a praticar yoga, né, eu comecei a praticar meditação, né, então, e aí comecei a me interessar por culturas, pela multiculturalidade, isso já há 20 anos atrás, né, e aí quando eu comecei a ler Ken Wilber, eu falei, não, aqui, ó, eu opero no verde, né, eu estou vendo que eu opero no verde.
mas claramente existia uma lacuna, né, uma lacuna laranja ali que impedia, na verdade, de eu ir além do verde, né? Então, lá, ainda ali no meados da década de 2000, eu já era uma pessoa que entendia bastante da teoria integral, mas era um no-ism, né? Era assim, eu entendia a teoria integral, mas eu ainda não conseguia ter uma visão integral e efetivamente das coisas, justamente porque eu tinha lacunas dentro do meu laranja, ou seja, dentro do meu approach, né, com resultado, né, dentro do meu approach com assertividade, né, com ser assertivo, né, e assim por diante. O que eu tive que trabalhar durante muito tempo, e a minha grande filosofia para isso foi o accountability, né, foi trabalhar o accountability. Eu acho que também tem uma história parecida, né, Guilherme? Sim, comigo aconteceu a mesma coisa também, né? Eu entrei num ver e para mim um ponto que é bem interessante, uma história até meio recente, uma autodescoberta que eu fiz meio recente, que eu sempre desde criança assim, eu reprimi muito a violência, assim, sabe? A violência, agressividade e tal, enfim, tem uma série de origens isso, mas eu percebi que isso é uma característica do nível vermelho, na verdade, né? Nível vermelho, talvez um Uhum, pouco do uhum. bege e tal. Mas mesmo a violência, mesmo a agressividade, elas te trazem informação, elas te geram uma energia vital que são importantes que você consiga acessar, né? Então, esse conceito do transcender e incluir, que é muito importante. E aí é uma questão de você ir ressignificando, entendendo melhor cada processo, as origens de tudo, e entender que não, essa energia que está lá nesses níveis de consciência anteriores, elas são importantes e vão me trazer um suprimento importante para conseguir chegar nos níveis de consciência posteriores, né? E também comigo aconteceu também com relação ao laranja, né? Chegar no laranja e super questionar o capitalismo, questionar muito, sempre fui muito ligado à natureza, então toda o dano ambiental que estava causando pelo Exato. capitalismo maléfico e desenfreado. Até que eu vi que não, peraí, existem contextos, né? Esse desenvolvimento ele é importante para estabelecer um nível mínimo de bem-estar social, um nível mínimo de organização social e de prosperidade mínima, para que daí a gente consiga pensar, né, num outro momento. Então, essas transformações elas demoram tempo, não acontecem da noite para o Exato. dia. O primeiro ponto é ter uma autopercepção, aí a gente volta lá no nosso primeiro episódio, né, a questão da mudança, ter uma autopercepção e ir trabalhando com isso, tal, com estímulos ali, como a gente explorou no primeiro episódio, para você gradativamente conseguindo mudar. Mas eu acho que no nível verde a gente falou bastante. O importante agora é a gente começar a trazer os níveis integrais, que acho que são esses que o pessoal quer entender mais também, Com certeza, com certeza, com os mais certeza. complexos. Eu queria deixar, assim, a gente falou muito da correção política, mas eu queria deixar um pouquinho uma outra característica super importante, né, do verde, que também é um efeito colateral, né? Acaba sendo um efeito colateral que o próximo nível vem de alguma maneira resolver, que tem a ver com a questão a questão do hiperpluralismo, da hiperdemocracia, né? Que leva normalmente ao famoso decision paralysis, né? A ideia de que todo mundo tem que participar de todas as decisões, né? E a fala de todos tem o mesmo peso, né? Independente da situação. Então, quando você traz isso dentro de uma abordagem verde, né, normalmente a consequência principal disso é uma lentidão insuportável no processo de tomada de decisão que acaba prejudicando muito as empresas, né? As empresas acabam tendo muita dificuldade, muitas vezes, por conta disso. Mas quando for implementar e todo mundo já sabe do que se trata, vai estar todo mundo comprometido, sim, né? Mas às vezes pode ser tarde demais para começar a implementar, dependendo do contexto, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para diferenciar. E aí, para a gente já dar o pulo para o nível amarelo ou teal, né? E aí tem uma discussãozinha interessante também sobre a questão do teal, mas talvez um outro ponto em comum que o verde tem com todos os outros níveis é que, de alguma maneira, o self, né? O seu ser, né? Mais íntimo, o fato dele estar ficando ter uma perspectiva cada vez mais complexa à medida que ele passa do vermelho para o azul, do azul para o laranja, né? Do laranja para o verde, esse fato não minimiza o que a gente pode chamar assim de um internal struggling, né? Com nós mesmos, né? De uma maneira geral. Ou seja, a nossa mente ela continua tendendo a ficar
brigando consigo própria para definir, contar histórias e remodelar o que aconteceu, ou ficar preocupada em excesso, né, em antecipando, né, muitas as coisas que podem vir a acontecer, que muitas vezes não acontecem. Então, o verde ele tem muita dificuldade, e aí veja como é interessante a questão da complexidade. Né? Como o verde tende a ter um foco muito grande na integridade, em estar alinhado com seus próprios valores, ele tem muita dificuldade de aceitar papéis múltiplos. Né? Ele sofre muito com isso. Né? E acha que está o tempo inteiro sendo não íntegro, né? Só porque ele, num determinado contexto, ele teve que tomar uma decisão que no contexto anterior seria contra os valores dele. Né? E aí ele acaba percebendo, não, eu estou indo contra, né, os meus valores. Né? Então, assim, e essa dificuldade, essa aceitação das coisas como elas são, é uma das principais características desse processo de transição. Né? Uhum. Então, a gente vê que quem opera em verde, geralmente, na média da população, o tempo que a pessoa fica pensando em coisas que não são o momento presente, ou seja, que ela ocupa a mente dela, né, é mais ou menos igual, independente da complexidade mental. Né? A pessoa continua remoendo, né, o passado, né, e ficando ansiosa com o futuro do mesmo jeito, mesmo tendo mais complexidade mental, né, do que os níveis de consciência anteriores. E é isso que é uma das dimensões que muda radicalmente quando existe a passagem para o amarelo. Aumenta demais a percepção de aceitação das coisas como elas são. Né? E aí as pessoas me questionam muito quando eu falo isso. Porra, aceitação, especialmente, né, em aulas, workshops, né? Quando eu falo disso, mas aceitação, cara, eu vou ter que me conformar, quer dizer que isso é evoluir, cara, isso não é evoluir. Né? E aí eu costumo dizer, não, olha, é justamente o contrário. Né? Aceitar é justamente você deixar as coisas serem como elas são, para você poder melhorar realmente os aspectos que precisam ser melhorados. Né? E aceitar as causas que estão presentes, as verdadeiras causas presentes, né? E não ficar criando histórias, né, para você mesmo e para as outras pessoas, criando histórias acerca de um fato passado, né? E essas histórias essas que ficam se retroalimentando o tempo inteiro dentro da mente e ocupando esse espaço que na transição para o nível amarelo, começa a ser mais usado para efetivamente resolver os problemas. Né? Então, aquela coisa assim, ó, não batemos a meta, ok. Né? Então, agora o que vamos fazer para, no próximo trimestre, né? no próximo semestre, no próximo ano, conseguirmos alcançar a meta? E não ficar remoendo, né? Né? O que nós fizemos que não foi legal, o que a gente pode aprender, né? O que a gente pode mudar daqui para frente. Né? E não ficar aqui se remoendo, né? Com culpas e coisas do gênero. Né? Então, esse é um ponto fundamental dessa nova forma de pensar, aí, amarelo ou tio. É por isso que o amarelo ele já traz um outro nível de produtividade também, porque ele foca em coisas que de fato agregam e que impactam para o futuro, né? Eu acho muito interessante isso, porque isso está muito vinculado com o que a gente acabou de falar do amarelo. Ele é talvez o primeiro nível que já tem todos os níveis anteriores muito mais integrados. É lógico que uma dependência ou outra ele sempre vai existir, né, dos níveis anteriores. Enfim, a gente está em um processo de evolução constante, mas ele já tem uma integração muito maior, o que ocasiona que ele tenha muito mais autoconfiança também e ele consiga lidar com futuros emergentes. Acho que essa é uma dificuldade que o verde ainda tem, né? Ele fica tanto pensando no passado que às vezes surgem fatos novos, ele não sabe jogar com aquilo, ele está meio dogmático ainda com essas dependências do passado, principalmente com relação ali ao laranja e ao azul, que ele não consegue jogar com o novo que surge e se adaptar àquilo. E aí que o amarelo que vem, não é à toa, né? O nome do nosso podcast é Flex Flow, e o nível Boa! amarelo, o nome do nível amarelo pelo Beck Co é conhecido como Flex Flow também, né? Que é o primeiro nível integral, porque ele já sabe fluir, ele entende os movimentos e sabe que muita coisa não está no controle dele e que vão surgir fatos novos e que ele vai precisar lidar com isso, mas pensando para frente, não pensando, é claro que tem que aprender com o passado, mas pensar de uma forma Exato, produtiva sem ficar ruminando e criando exato. histórias, se auto-iludindo, né, com coisas que não vão agregar valor. Eu acho que traz um aspecto, o verde, desculpa, o amarelo, ele tem uma relação com o laranja, mas uma relação de um aspecto muito mais amplo, de produtividade, de inovação, de impacto mesmo, né? Então, acho que é um salto
que de fato você reconhece as pessoas que operam nesse nível, porque pela assertividade delas e pela construção que elas geram, né? Perfeito, perfeito. E essa coisa, esse ponto que você falou do fim da ruminação, eu acho que é essencial nessa transição, né? Lógico, o fim nunca é o fim, né? Mas a redução drástica, né, da ruminação, né, desse processo de você falou muito da questão de contar a história, de querer atenuar, né? Muitas vezes é bem isso, né? Por exemplo, um sentimento de culpa que você quer atenuar, né? Então, para isso, você fica reacessando constantemente, né, o passado. Enquanto que, não, cara, se eu aceito como é que aconteceu, aconteceu desse jeito, tudo bem, eu errei, né, eu posso melhorar, eu tenho como melhorar. Eu acho que esse que é o ponto fundamental, né, da gente, quando a gente coloca a questão do amarelo. Aí eu queria te fazer uma provocação aqui, né? O nível seguinte, né, depois do amarelo, o chamado pelo Beck e o Cole, consideram lá o nível turquesa, né, como sendo o nível pós-amarelo, e nesse ponto eles concordam com o Ken Wilber, por exemplo, que também chama de turquesa, mas o Ken Wilber chama o amarelo de teal, né? E aqui a gente vê uma série de fatos, né, bastante interessantes. Eu percebo, por exemplo, que, né, a maior parte dos autores que escrevem sobre teoria integral, sobre abordagem integral, eles de fato operam no amarelo, né? E essa é uma característica, inclusive, importante, né? Mesmo o amarelo, ele percebe os padrões de níveis de consciência, de forma de pensar, de estrutura de pensamento, mesmo que ele não tenha sido introduzido à abordagem integral ou ao Spiral Dynamics ou qualquer outra abordagem de níveis de consciência. Ele consegue perceber isso. E essa, por si só, já é uma grande distinção, uma grande mudança em relação ao nível verde de consciência. Então, isso eu acho que é uma questão bem interessante. Mas o que a gente tem percebido muito hoje é que existe uma certa romantização do tio, né? E aí eu queria te perguntar, te questionar o que você acha um pouquinho sobre isso, né? Essa romantização do tio, porque teoricamente o tio seria, na escala do Ken Wilber, é o amarelo, né? Ele seria o amarelo, né? Entretanto, a maior parte dos autores hoje, né, que trabalham com tio, e aí vou incluir aqui facilitadores, né? Vou incluir aqui pessoas, né, de diversos walk of lives aí, né? Na verdade, e que tentam trabalhar com a teoria integral, eles têm um amarelo, ou no caso um tio, né, que na verdade não tende a ser muito real, né? Eu participo de vários grupos de discussão na internet e um desses grupos tinha um post que tinha o seguinte nome, né? Teal ain't real. era o nome do post da discussão lá que colocaram, né? Que realmente que não existia aquele teal que as pessoas estavam falando, que na verdade aquilo já era uma mistura de amarelo com turquesa, né? O que você acha disso, Guilherme? Qual é a tua opinião aí nessa? Para mim, me parece bem real mesmo, porque eu acho que tem vários aspectos disso, igual você falou, né? Vários pensadores que escrevem sobre o nível turquês, na verdade, eles estão no nível teal. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, acho que tem até um pouco da sombra, né? Porque a gente acha, não, chegou no nível integral, não tem mais sombra. Não, e tem. E uma delas Uhum. esse sentimento de uma certa superioridade, porque consegue perceber padrões que a maioria das pessoas não consegue. Então ele cria essa certa superioridade ali e acha que, enfim, e aí reforça o papel do tio, né, em detrimento de outros, né? Então esse é um dos pontos. E eu acho que tem um outro aspecto é que as pessoas têm muita dificuldade, e eu me incluo nisso, assim, o nível de consciência turquesa, ele é um nível muito complexo, e é até Eu difícil, às também vezes, me incluo. É né? muito difícil É, escrever sobre, né? Uhum. e esse acho que é o problema da maioria dos autores, né? Porque quando você vai escrever com uma coisa que você não tá naquele nível de complexidade, como é que você vai colocar aquilo em palavras, né? Então, eu acho que é isso. E o que eu percebo é que alguns padrões que eu, pelo menos, identifico como turquesa, eles estão sendo taxados. Acho que existe o contrário. Várias coisas que são teal, Uhum. as pessoas tentam elevar para um turquesa, o que não é real, que você vê que não tem uma abrangência tão complexa quanto a do turquesa, e o contrário também se aplica, que é padrões que são teal, que são, né, no nível amarelo, e que as pessoas, desculpe, padrões que são já do nível turquesa e que as pessoas colocam como amarelo porque é aquilo que elas conseguem traduzir como palavras, né?
E um dos exemplos disso é o próprio Reinventando as Organizações, que ele cita diversos Exatamente. exemplos de organizações e formas, configurações que são super adaptáveis, dinâmicas e sem hierarquia e que atuam com um super propósito e tal. Mas, caraca, o que ele descreve ali é muito, na minha visão, pelo menos, parece ser muito mais um nível turquesa do que um nível amarelo mesmo, porque o nível amarelo ainda existe Exatamente. né, é uma estrutura que existe ainda uma certa hierarquia, né, e que, mesmo que seja reduzida, assim, mas existe ainda um papel de um líder, existe aspectos que acabam, que se assemelham até às vezes um pouco mais ao nível pré-second tier ali, né, o nível de primeira Exato. camada. Exatamente. Eu acho, cara, que eu acho que muita gente que tá, né, que faz essa descrição do tio ou do amarelo como sendo, na verdade, turquesa, no fundo está operando em verde, né? Está operando em verde e tem lacunas em laranja. Vou colocar para você. Tem sérias lacunas em laranja, então. E aí eles não conseguem aceitar essa parcela ou essa conotação ainda assertiva e pragmática do nível amarelo, do nível tio. Né? Eles não conseguem aceitar isso. E aí acabam incluindo características do tio que são características totalmente do turquesa, como você falou. Né? Então acaba sendo uma coisa completamente aturquesada. Né? Eles costumam pular um salto organizacional, quer dizer, você passa da questão do empowerment e das equipes autogerenciáveis, você pula direto para a autogestão, né? E você não passa pelo estágio da adocracia. Das grandes questões que a gente coloca para perceber a diferença de quem opera no amarelo para quem opera nos níveis menos complexos é quando a gente pergunta para a pessoa, né, normalmente para líderes, né, olha só, em que tipo de estrutura organizacional, de arranjo organizacional você prefere liderar? Né? E aí depois a gente pergunta, e em que tipo de estrutura de arranjo organizacional você gostaria de ser liderado? Né? Então, vamos lá. O gostaria de ser liderado, cada um vai responder sempre os níveis equivalentes àquele seu nível de consciência. Então, o cara que opera em azul vai querer uma estrutura burocrática mesmo, super hierárquica. O cara que opera em laranja vai querer uma estrutura burocrática mais achatada, né, com muita mobilidade, né, com meritocracia, e o cara que opera em verde com equipes autogerenciáveis, né, e assim por diante. O cara que opera em amarelo, e veja, e a resposta de quem opera em azul, laranja, amarelo, é a mesma para o arranjo que ele gosta de liderar e para o arranjo que ele gostaria de ser liderado. Mas quem opera em amarelo, a resposta é diferente. Né? Espera aí, aonde que eu gostaria de ser liderado? Puta, numa adocracia ou numa holarquia, principalmente numa holarquia. E liderar? Liderar depende. Quem que eu vou liderar? Essa é a grande pergunta que ele vai fazer. E aí ele vai cair na adocracia, né? Que parece que os autores pularam ela totalmente. Né? Quer dizer, uma empresa que tem a liderança amarela, que tem até valores amarelos, eventualmente ela vai ter que ter um processo produtivo ainda hierárquico, por exemplo. Né? Ela vai ter que ter arranjos organizacionais ainda hierárquicos. Né? Esse é um ponto que eu acho muito importante destacar. Sim, e eu acho que essa, como você falou, né, o nível amarelo é o único que consegue reconhecer os outros níveis e principalmente as necessidades dos outros níveis de uma forma mais clara. Então, acaba com aquela história do one size fits all, né? Um tamanho serve para todos. Não. Cada situação vai requerer uma abordagem diferente e eu, como líder, eu, como gestor, eu preciso saber me posicionar e usar a abordagem que vai ser a mais correta para aquele caso. É claro, ambicionando Exato, elevar o nível de consciência, talvez, é um propósito nobre, exato. mas Exato. entendendo que esse é um processo e que aquele processo, da forma como ele está hoje, ele precisa entregar seu resultado, ele precisa, né, gerar, enfim, o que é entendido que ele gera. Então, esse é um aspecto fundamental, eu acho, talvez essa seja uma das grandes falhas da abordagem, até com relação ao livro do Lalu, né, o Reinventando as Organizações, que ele a forma como está escrito ali, parece que todas as organizações amanhã podem implementar aquilo. Exatamente, exatamente. E isso não é realista, né? Esse é Não o é ponto. realista. Nem um pouco realista. E veja, e é exatamente isso, cara. Você pode até acelerar a passagem pelos diversos níveis e pelas diversas estruturas diferentes organizacionais que se adequam a diferentes níveis, né? Se você estiver realmente trabalhando desafios crescentes, né? Tanto em termos estruturais quanto em termos de trabalho mesmo, de resultados, né? Então, se você está trabalhando com desafios crescentes, você pode sim
passar muito rapidamente. Então, sair de uma hierarquia mais rígida, com uma hierarquia achatada e com muita mobilidade, e daí sair para uma estrutura, né, bem mais flat, com equipes autogerenciáveis. Né? Agora, você não vai conseguir sair da hierarquia para a holarquia. Né? Não vai conseguir sair da hierarquia rígida para a autogestão. Né? Esse é o ponto principal, porque para isso acontecer, você vai ter que puxar as pessoas de maneira radical, né? Dar um salto com elas numa estrutura. Né? E o próprio Laloux, isso é interessante que você colocou, o próprio Laloux reconhece no artigo que ele publicou depois do livro dele, né? Ele reconhece que para aquelas estruturas discutidas no livro funcionarem, as pessoas que estão trabalhando ali têm que estar pelo menos no nível verde de consciência. Né? Aí ele realmente fez uma colocação que realmente está de acordo com a ideia do Spiral Dynamics, né? Tá de acordo com a teoria integral do Ken Wilber, né? Porque realmente no livro dele parece que qualquer um pode fazer aquilo a qualquer momento. Né? Uhum. Isso foi muito sábio do Lalu reconhecer isso, porque eu fico imaginando, imagine se você pega uma população vermelha, né, que ainda são raros, mas existem, né? Uma população azul e você fala, não, a partir de agora todo mundo precisa ter accountability, todo mundo precisa ter. Não vai ter mais hierarquia aqui, tá? Então vocês vão ter que se autogerenciar, vocês vão ter que saber Exato. que cada um vai cuidar. Isso na semana que vem deve ser diferente conforme o arranjo que vocês mesmos vão definirem. Vocês vão ter que investigar padrões de emergência. Caraca, vai parar, Exato. aquela operação vai colapsar. Colapso total, colapso total. É exatamente isso, exatamente isso. E foi isso que o Lalu esqueceu no livro dele. Ele esqueceu de trazer isso no livro dele. Lógico, ficou muito mais fácil de vender também, né? Porque a partir do momento que todo mundo acha que pode, todo mundo compra. Né? Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, né? Foi um ponto que foi muito importante ele estar reconhecendo, sem dúvida. Uhum. E eu acho que é muito bonito ter aquilo como um objetivo, aquele modelo operacional como um Sim, objetivo, né, para sim. todos operarem no futuro, mas entender que existe uma transição para chegar lá. A gente vive numa sociedade que é tão imediatista, né, então, dependendo da forma como se coloque, as pessoas criam uma ilusão que não é realista, né, então, isso é um ponto bem importante. E aí, bom, o nível amarelo, ele é super, né, te explorou muito ele aqui, ele é super resolutivo, consegue de fato resolver problemas complexos. Se a gente tivesse uma população que tivesse mais estabelecida no amarelo, provavelmente seria muito mais capaz de lidar com os problemas que a gente tem hoje. E graças, né, eu acho que essa população tem aumentado, as pessoas têm tido cada vez mais consciência em função do acesso à informação, em função da popularização de terapias, enfim, de diversas, da meditação por si só e acesso a essa visão mais interna. Mas esse é um processo, e o amarelo por si só, ele também tem seus gaps, né, Zé? Ele também tem a questão Exato. desse ego de segunda camada, né, como a gente fala, de sentir um certo ar de superioridade, por mais que ele condene isso de alguma forma tá lá. Não para todos, é óbvio, né, mas enfim, é um processo. E ele consegue já falar com múltiplos players ali, múltiplas pessoas que estão naquele contexto, inclusive pessoas que divergem dele. Eu acho que esse é um ponto Exato. muito importante que a gente. Muito importante, muito importante. E, principalmente, ele consegue atuar de maneira íntegra e autêntica em papéis muito diferentes, né? Ele não tem mais, ele perde aquela ideia muito fixa no verde ainda de que, cara, não, só tem um eu. Não, o amarelo ele fala, não, cara, tem um monte de eu mesmo, tem um monte de eu, cara. E tá tudo bem, e tá tudo ótimo. Tem um monte de eu diferente e tá tudo tranquilo, não tem problema. Então esse é um ponto muito legal. Você falou da arrogância integral, né? Eu acho que essa coisa né, nós que pensamos de maneira mais complexa e sabemos resolver problemas identificando padrões, quer dizer, esse é um ponto com certeza. E tem outro ponto que é com certeza um grande driver do surgimento do nível turquesa, né? Além dessa questão da arrogância integral, né? Que é a questão de querer trabalhar e querer focar com aquilo que gosta. Né? O amarelo ele tende a ter uma visão não sacrificial, né? Por ser uma cor quente, né? Cara, não, cara, eu vou trabalhar com o que eu gosto. Né? Mas agora a gente precisa de você aqui para conduzir esse projeto. Não, mas isso aí eu não curto, essa parte eu não curto. Né? Então, chama fulano, chama cicrano, né? Para coordenar esse projeto, porque
não é comigo. Mas assim, a organização precisa, né? O Estado precisa, o mundo precisa, nada, não, não. O Estado precisa de mim na minha melhor, né? No meu melhor ser, no meu melhor local, naquilo que eu sei fazer melhor, né? E não, né, me sacrificando numa situação específica. Acho que essa é uma distinção interessante. Sim. E aí que surge, né, um nível que já tem uma outra disposição com relação ao ego, uma outra disposição, percepção muito mais, eu não diria globalizada, universalizada já, né, das Perfeito. situações, das consciências e tudo mais. E assim, esse é o nível que a gente vai explorar na nossa próxima conversa, porque essa conversa que se estendeu, esses níveis, quanto mais complexos, eu acho que é um ponto bem legal de falar, isso aqui a gente está acabando nosso tempo, mas quanto mais complexo, mais vocês viram que a gente precisa elaborar muito para conseguir explicar o nível, né? E o nível turquesa vai ser da mesma forma. E também, quanto mais complexos são os problemas que aqueles níveis têm que resolver. Então, a sombra daquele nível vai se tornando muito grande também. Exato, Porque a gente vai tendo exatamente. percepção de coisas que a gente não tinha. Então, esse é um aspecto muito legal. Fiquem ligados na nossa próxima conversa, porque a gente vai explorar muito o nível turquesa e entender qual que é a grande diferencial do que hoje talvez seja o último passo aí mais desenhado do que a gente conhece em nível de consciência. É isso aí, gente. Então, até a próxima e aguardem a nossa próxima conversa. Grande Abraço, abraço a pessoal. Tchau, todos. tchau. Valeu, tchau, tchau.